A Segunda Guerra Mundial. Se bem que centenas de livros foram escritos sobre a tragédia da Segunda Guerra Mundial, poucas pessoas conhecem o plano que estava por detrás dessa guerra, que foi a mais onerosa de todos os tempos. A história, tal qual é narrada nos livros de história oficial na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Japão, só tem uma longínqua semelhança com o que realmente passou, com as causas e metas pretendidas. O que conta é exato, mas a outra metade da verdade é omitida. Pela imagem que deu da Segunda Guerra Mundial, a mídia, ela mesma controlada, fez um bom trabalho. Ela jogou poeira nos olhos de todos os que obedeciam e nos daqueles que supostamente deveriam fornecer informação e instrução. Ela é corresponsável pela lamentável confusão na qual se afundou a opinião pública sobre a Segunda Guerra Mundial. Desgriffin, in der Absteiger, p. 205. Entretanto, pouco a pouco, a luz se fez dia, e ela nos desvela uma imagem mais clara do que realmente se passou. O que temos a respeito dessa guerra são os dados históricos: quem fez isto, o que, quando, ou com quem. Mas aqueles que puxaram os fios, de fato, não são jamais mencionados. Após o pacto de Hitler e Stalin, a Polônia deveria ser dividida em duas partes, o que Hitler realizou em 1 de setembro de 1939. Segundo o que estava estipulado no contrato assinado 20 anos antes, e que estava conforme com os Illuminati, a Inglaterra e a França tinham a obrigação de lançar-se nos combates ao lado da Polônia. Após a estranha guerra, Chamberlain, catalogado como covarde, foi trocado pelo ex-sionista e franco-maçom Churchill. Este último foi um parceiro melhor, e logo ordenou um ataque aéreo contra a Alemanha. Os alemães não esperavam um ataque da Inglaterra e, portanto, não estavam preparados para isso. Muitos dados deixavam prever que a Alemanha queria evitar entrar em guerra contra a Inglaterra. Em seu discurso em 1933, Hitler demonstrou que seria possível que o comunismo se propagasse e englobasse a Inglaterra e afirmou que, se isso acontecesse, ele auxiliaria os britânicos a defender-se, se estes apelassem a ele, Hitler. Além do mais, as tropas alemãs deixaram, em 10 de maio de 1940, 335 mil soldados ingleses evacuar a praia de Dunkerque. Além disso, eis com sua viagem à Inglaterra, tentou reunir as duas poderosas nações nórdicas. Mas Winston Churchill conhecia bem Bernard Baruch, que tinha também auxiliado Woodrow Wilson e Roosevelt a conquistar a presidência. Foi igualmente Baruch que persuadiu Churchill a sustentar a fundação do Estado de Israel. Em 23 de maio de 1939, Churchill deu em seguida a ordem ao ministro das colônias Lord Lloyd para retirar as tropas inglesas da Palestina e para armar e auxiliar os judeus a organizar-se para sua própria defesa. Falarei sobre isso mais adiante. Capítulo 31. O que aconteceu na América durante esse tempo? A maioria dos americanos não queria mais estar envolvido em qualquer guerra que fosse, mas os Illuminati eram de opinião contrária. O presidente americano Franklin Delano Roosevelt, ou 32 graus presidente, era grão-mestre dos franco-maçons, membro do CFR, tinha ligações com a família Delano e também com o Comitê dos 300. Um de seus mais próximos colaboradores era também Bernard Baruch, e ele tinha relações bem estreitas com o Coronel House pelo menos já há 8 anos. Os Illuminati, como sabemos, tinham colocado o seu homem. Ele retribuíra-lhes fazendo com que se votasse uma lei contrária à Constituição, e todos os que possuíam ouro foram, com efeito, obrigados a colocá-lo no banco antes do fim de abril de 1933, sob a pena de uma multa de $10.000 ou a 10 anos de prisão e até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. O ouro foi pago a $20,67 a onça. Quando a maior parte do ouro foi confiscada, o preço do ouro subiu até $35 a onça. Os iniciados haviam depositado seu ouro nos bancos estrangeiros, e o venderam, evidentemente, mais tarde, a bom preço. O presidente Roosevelt havia incitado os japoneses a entrar em guerra, dando-lhes um ultimato de guerra em 26 de novembro de 1941, exigindo que eles retirassem todas as tropas japonesas da Indochina e da Manchúria. E isto é um fato histórico, mas um segredo muito bem guardado. O ultimato de Roosevelt só foi intencionalmente comunicado ao Congresso americano após o ataque de Pearl Harbor. Todos tinham uma certeza unânime: os japoneses não tinham outra possibilidade a não ser declarar guerra, até então eles tinham feito de tudo para evitá-la. Príncipe Kenoi, embaixador do Japão nos Estados Unidos, tinha muitas vezes pedido para ir a Washington ou Honolulu para encontrar-se com Roosevelt e achar com ele outra solução. Ele esteve até mesmo pronto, mais tarde,
a aquecer as exigências dos Estados Unidos para evitar a guerra, mas Roosevelt recusou-se cada vez a encontrar-se com ele, pois a guerra contra o Japão já estava projetada há muito tempo, assim como a guerra contra a Alemanha. Nesse momento Roosevelt declarou ao povo americano: "Dirijo-me a todas as mães e a todos os pais e vos faço a todos uma promessa formal. Já o disse antes e direi sem cessar: vossos filhos não serão enviados para a guerra no estrangeiro. Enganar o povo dessa forma é de tirar o fôlego." O exército americano, informado por diferentes fontes, sabia que os japoneses atacariam primeiro Pearl Harbor. O embaixador dos Estados Unidos em Tóquio, Joseph Grell, escreveu numa carta a Roosevelt em 27 de janeiro de 1941 que se uma guerra estourasse entre o Japão e os Estados Unidos, Pearl Harbor seria o primeiro alvo. 2. O membro do Congresso Dice tinha não somente indicado ao presidente Roosevelt em agosto de 1941 que Pearl Harbor seria o alvo, mas também tinha remetido o plano de ataque estratégico com o mapa correspondente. Ele foi condenado ao silêncio. 3. O Serviço Secreto Americano, em 1941, também tinha conseguido decifrar os códigos diplomáticos e militar dos japoneses. Roosevelt e seus conselheiros conheciam com antecedência a data exata, a hora e o lugar do ataque. Albiel, um dos 2 sobreviventes da experiência de Filadélfia, contou-me que ele estava nessa época, no posto em Pearl Harbor, mas que foi chamado uma semana antes do ataque, porque deveria trabalhar em seguida com Nikola Tesla na experiência de Filadélfia. Disseram-lhe, então, que o chamaram justamente devido ao ataque a Pearl Harbor. Ele era muito precioso para que o deixassem morrer. A base de Pearl Harbor só foi informada apenas 2 horas antes do ataque. Ela não estava, pois, preparada absolutamente para isso e, lamentavelmente, todos morreram. Esse era o desejo de Roosevelt. Ele podia, então, fazer os japoneses passar por porcos, sujos, pérfidos, e seria, pois, dever dos Estados Unidos responder com represálias. A todos os que não querem admitir que tornar-se presidente ou chanceler implica mais do que ser um simples político, espero que o exemplo seguinte possa abrir-lhes os olhos. Quero falar daquele que iria tornar-se o presidente dos Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower. Para garantir o sucesso de seu empreendimento, que podemos qualificar de infame, era preciso que os Illuminati tivessem um servidor devotado no posto de comando como chefe de todas as forças armadas dos aliados. A pessoa ideal para esse trabalho foi o tenente-coronel Dwight D. Eisenhower. Sua carreira no exército dos Estados Unidos é mais que interessante, ela é fascinante, pois permite-nos ver o que pode acontecer a um soldado comum quando ele dispõe de bons apoios. Eisenhower era, de fato, também amigo de Bernard Baruch. Em março de 1941, ele obteve a graduação de coronel. 3 meses mais tarde, era comandante do 3 graus Exército Americano. No fim de outros 3 meses, foi nomeado general de brigada. Em 12 de dezembro do mesmo ano, participou do projeto de guerra no mais alto nível em Washington. Em 16 de fevereiro de 1942, foi promovido ao título de adjunto do chefe de Estado-Maior da War Plans Division. 2 meses mais tarde, tomou a direção desse trabalho. 3 meses depois, recebeu o comando do European Theater of Operations. No mês seguinte, foi nomeado general de divisão e, no fim de 6 meses, general de 5 estrelas. Em 24 de dezembro foi enfim nomeado comandante em chefe na Europa. Uma vez o exército alemão afastado de Roma, o exército americano do general Mark Clark aí estacionou. Em lugar de dirigir-se para a Iugoslávia, Viena, Budapeste e Praga, os americanos enviaram parte de seus soldados para a Normandia, o que custou a vida de mais ou menos 100.000 homens. Tudo isso teve pesadas consequências na paisagem futura da Europa Oriental. Por que isso? Na Conferência dos Aliados em 1943, em Quebec, o general George C. Marshall fez pressão para que fosse assinado um acordo que tinha o nome de Posição Russa. Ele estipulava que a posição da Rússia seria dominante após a guerra. Os homens que oficialmente encabeçavam os Estados Unidos, Roosevelt, Marshall e Eisenhower, haviam recebido ordens estritas de seus mestres para dirigir a fase final da guerra a fim de que ela se desenrolasse segundo as diretrizes dos Illuminati, tais como elas estão descritas nos protocolos dos sábios de Sião. Foi dado, pois, aos exércitos russos o tempo para ganhar terreno.